nome da maior milícia do Rio de Janeiro, o Zinho, que foi detido durante uma operação, se entregou e agora a Justiça do Rio de Janeiro, ao longo dessa terça-feira, fez uma audiência de custódia com o detido. O João Boeri está com a gente aqui para trazer mais detalhes sobre essa investigação que vai avançando, né, João? Boa noite. Oi, Bentivolio, boa noite a você, Fábio, aos nossos ouvintes. Isso mesmo, a audiência de custódia realizada hoje. Para explicar o que é uma audiência de custódia para os nossos ouvintes, claro, a audiência de custódia é quando o juiz ou a juíza responsável por aquele caso, naquele momento, só julga se a prisão foi legal no sentido da lei ou não. Então, a prisão de hoje, a prisão que foi realizada na véspera de Natal, no domingo, Luiz Antônio da Silva Braga se entregou à Polícia Federal Zinho, passou hoje em audiência de custódia, a prisão mantida pela Justiça do Rio, essa audiência que foi realizada por videoconferência. Até porque na véspera de Natal, quando ele se entregou, cerca de 50 homens fizeram a escolta do carro que levou Luiz Antônio da Silva Braga a um presídio de segurança máxima Bangu 1, dentro do complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, e levar o criminoso para a audiência de custódia também seria um empecilho para o governo do estado nesse momento, para não colocar em risco justamente a segurança até dos próprios policiais. Então, essa audiência de custódia foi realizada de forma virtual, por videoconferência. A expectativa é que nos próximos dias o Zinho, que era o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, seja ouvido pela Polícia Federal. A gente não teve acesso, Bentivolio e Fábio, às tratativas que levaram com que Luiz Antônio da Silva Braga se entregasse à Polícia Federal. Mas fato é que essas negociações estavam em andamento entre a Polícia Federal e os advogados do Zinho, mas a imprensa não teve acesso a essas tratativas, então tem a expectativa de que ele faça um acordo de delação premiada, por exemplo, para colaborar com futuras investigações, dar o passo a passo de como funcionava a milícia dele, principalmente na zona oeste do Rio. Por exemplo, a gente lembra, dias antes dele se entregar à Polícia Federal, teve pelo menos 2 operações. A primeira contra o braço político da milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, a milícia Bonde do Zinho. Claro, o nome que ele próprio deu à milícia dele. Antigamente era Bonde do Eco, porque era chefiada pelo irmão do Zinho. Então, essa milícia do Bonde do Zinho, a primeira operação foi contra o braço político. Inclusive, a Justiça expediu mandados de busca e apreensão na casa da deputada estadual Lucinha, que foi, inclusive, afastada das funções. E logo depois teve uma operação contra o braço financeiro da organização criminosa. Então, a expectativa é de que ele faça um acordo de delação premiada com a Polícia Federal para dizer o passo a passo de principalmente crimes que estão com o nome dele como responsável por esse crime, por esses crimes diretos. O criminoso, chefe da maior milícia da cidade, está nesse momento hoje em uma cela isolada de 6 metros quadrados, onde fará as refeições. Neste primeiro momentozinho também não terá acesso a banho de sol. E, inclusive, a gente conversou principalmente, Bentivolio e Fábio, com moradores da zona oeste do Rio, porque a dúvida que fica agora também é que depois dessa prisão de Luiz Antônio da Silva Braga, se outra pessoa vai assumir a milícia do Bonde do Zinho na região da zona oeste, ou se vai haver guerra para dominar aquele território. A gente tem uma sonora, uma palavra, principalmente de um morador, claro, não quis ser identificado, mas ele conta um pouquinho desse medo que os moradores da Zona Oeste hoje estão vivendo, porque não é só a prisão que resolve a questão da segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente tem um trechinho dessa palavra. Então, o clima aqui hoje é de apreensão, né? Com medo de chegar outra facção, outro poder paralelo, para tomar conta aqui da Zona Oeste, principalmente essa área aqui de Campo Grande, Cosme, Paciência, que era reduto da facção criminosa. E também a gente não vê aqui com o policiamento, não tem nada diferente aqui pela região. Segundo os advogados de Luiz Antônio da Silva Braga, o criminoso estava preocupado com a situação da família dele, por isso se entregou. A gente lembra, por exemplo, em 2019, a esposa dele, com quem ele teve 3 filhos, faleceu, teve uma doença, faleceu em outubro desse ano. Um sobrinho de Zinho, que fazia parte do Bonde do Zinho, também foi morto em uma operação policial. Justamente depois dessa morte, Luiz Antônio da Silva Braga mandou os criminosos fazerem um ataque na zona oeste do Rio. Cerca de 35 ônibus foram incendiados
registrados na zona oeste do Rio levou pânico à cidade toda do Rio de Janeiro. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, disse que as ações das forças de segurança precisam ser mantidas na região após a prisão do miliciano. Então a expectativa para os próximos passos é saber se vai ter um acordo de delação premiada entre Luiz Antônio da Silva Braga com a Polícia Federal, e resta saber também como vai ficar a situação da zona oeste do Rio nesse momento. Pessoal, volto com vocês. Obrigado, João.